Olá a todos, me chamo Arthur Anderson Alves Corrêa e hoje eu vou estar falando a respeito do artigo Análise das estruturas sociais na gestão de acervos digitais. Bom, o artigo, no caso, é escrito por Paul Rothstein, não sei exatamente a pronúncia do nome dele, e esse artigo, no caso, ele vai sintetizar as principais descobertas desse estudo, que é um estudo exploratório sobre essa gestão de acervos digitais e bibliotecas acadêmicas, onde a premissa central é que, enquanto as coleções impressas tradicionais eram estruturadas por limitações de espaço físico e necessidade dos usuários locais, essas coleções digitais estão em grande parte livres dessas restrições, criando riscos de expansão descontrolada de recursos, que é o dos temas tratados, que é o Resource Sprawl, e ambiguidade de scope, que é Scope Ambiguity. Bom, esse estudo, no caso, ele vai levantar a hipótese de que, na ausência de restrições tradicionais, os processos sociais intercampo, especificamente, o isomorfismo institucional, que vai ser tratado mais para frente, eles fornecem uma estrutura e rotina às práticas de acervo digital. No caso, essa teoria sugere que as organizações que enfrentam tarefas incertas em campos altamente profissionalizados adotam modelos dominantes para obter legitimidade, levando a uma homogeneidade generalizada. Vai ser tratado todos esses temas mais à frente, mas todos esses temas são tratados mais detalhadamente no artigo já citado. Bom, entrando nesse campo sobre a questão dos riscos, né, querendo ou não, um paradoxo digital com relação à liberdade e ordem, uma das temáticas trazidas no artigo é a respeito desses acervos digitais não restritos, né? No caso, a transição de formatos impressos para digitais, ou seja, essa virada digital, alterou fundamentalmente os princípios de gestão de acervos de bibliotecas acadêmicas. Enquanto as coleções impressas eram historicamente definidas por uma dialética, no caso, definidas entre limitações físicas e necessidades de usuários locais, as coleções digitais elas operam sobre um conjunto diferente, né, dessas condições. No caso, as restrições de coleções impressas estariam com relação ao espaço físico, onde o espaço é limitado das prateleiras, que forçava, no caso, decisões difíceis de seleção, onde, no caso, novas aquisições frequentemente exigiam o descarte de itens, no caso. Com relação também à base de usuários local, o serviço era primariamente direcionado a uma comunidade universitária, que no caso era limitada, esse escopo, levando a coleções convenientes e adaptadas às necessidades locais. Com relação à liberdade e risco dessas coleções digitais, da, com relação às coleções digitais, a questão do espaço virtual trata a princípio de que a coleção digital ocupa um espaço virtual, não físico, obviamente, o que remove a capacidade como restrição primária. No caso, essa liberdade permite aos gestores eliminar a seleção e coletar tudo. Com relação à base de usuários, no caso, é difusa, né? Pois os recursos digitais são acessíveis a uma população de usuários global, heterogênea e frequentemente anônima, enfraquecendo o elo direto entre biblioteca e uma comunidade específica, no caso. Os riscos que resultam disso é a falta de estrutura tradicional que leva a dois desafios principais, que é o que foi citado no começo, que é a expansão descontrolada de recursos, o resource sprawl, ou seja, o potencial de um repositório de objetos quase ilimitado se torna desorganizado e ingovernável. E a ambiguidade de scope ambiguity, que é a dificuldade em definir o propósito do acervo e satisfazer as obrigações de serviços para uma população difusa. Ou seja, o principal fator dessas diferenças e das problemáticas trazidas a respeito disso, do âmbito digital desse acervo, é principalmente devido a não haver limites, por assim dizer, né? De fato não há limites com relação ao quanto você pode armazenar. E no caso, em âmbito físico, esse espaço é limitado fisicamente. Bom, com relação à estrutura e metodologia,
O estudo ele vai empregar o conceito sociológico de isomorfismo institucional, que foi desenvolvido por Paul Giammatteo e Walter Powell, no caso em 1983, para explicar como a ordem emerge na gestão de acervos digitais, apesar dessas condições desordenadas e caóticas, por assim dizer. Por definição, o isomorfismo é um processo restritivo que força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais. Esse impulso em direção à homogeneidade é impulsionado por um desejo organizacional coletivo de legitimidade, muitas vezes independente de benefícios e desempenhos comprovados. Ou seja, à medida que a inovação se espalha, atinge-se um limiar que é além do qual a adoção fornece legitimidade em vez de melhorar o desempenho. No caso, essa frase ela vem diretamente do livro do Diamante Powell, que ele fala, né, além do qual a adoção fornece legitimidade em vez de melhorar o desempenho. As pré-condições com relação no âmbito da biblioteconomia acadêmica dizem a respeito de que o campo da gestão de acervos digitais satisfaz duas pré-condições chaves para essa mudança isomórfica citada, que são a incerteza da tarefa organizacional, no qual essa virada digital introduziu objetivos ambíguos, tecnologias mal compreendidas e distinções borradas entre coleções locais e globais. Em tais condições, no caso, as organizações tendem a modelar-se e outras parecem bem-sucedidas nesse âmbito. A segunda condição é o alto grau de profissionalização. No caso, a biblioteconomia acadêmica é um campo altamente profissionalizado, no caso, com inúmeras associações como a ALA, a ARL, a CRL, com programas de pós-graduação, conferências e requisitos de educação continuada. Com essas estruturas estão materialmente equipadas e idealmente predispostas a padronizar a prática. Bom, com relação à metodologia de pesquisa utilizada, o artigo utilizou para fazer a pesquisa, no caso, testar a hipótese de que processos isomórficos levam à homogeneidade. O estudo conduziu uma análise de conteúdo exploratório e descritivo de políticas de desenvolvimento de acervos publicamente disponíveis. No caso, a lógica da pesquisa se baseia no seguinte: na ausência de forças estruturadoras sociais, as políticas de acervos digitais, diversas instituições deveriam demonstrar ampla variação, refletindo, no caso, em interesses institucionais únicos, enfim. De forma inversa, a evidência de uniformidade nessas instituições variadas sustentaria a influência de processos sociais latentes, como o isomorfismo citado. A amostra, no caso do estudo, utilizou uma amostra, no caso, intencional de 16 políticas para garantir a diversidade em múltiplas variáveis, considerando a maior parte dos cenários, tornando qualquer homogeneidade descoberta mais significativa, sendo 10 políticas de desenvolvimento de acervos de recursos eletrônicos e 6 políticas de desenvolvimento de acervos de bibliotecas digitais. Com relação à diversidade dessa amostra, né, as instituições variam em nível de atividade de pesquisa, sendo pesquisa tipo bacharelado, status de público, no caso, se é público ou privado, né, status é público ou privado, tamanho e localização geográfica no âmbito dos Estados Unidos, obviamente. Ou seja, esses foram todos os elementos utilizados como método de pesquisa para fazer esse tipo de análise. Lembrando que ele vai testar os processos isomórficos, de que forma os processos isomórficos levam à homogeneidade com relação a essa virada digital. Com relação ao que foi encontrado a partir da, da do método de pesquisa utilizado, o achado principal foram observadas uniformidades notáveis nas 16 políticas, indicando um modelo hegemônico de coleção digital. No caso, a partir dessa análise feita, mostrou que apesar da diversidade de duas instituições mãe,
por assim dizer, as bibliotecas empregam um modelo notavelmente consistente para a gestão de acervos digitais. No caso, políticas de recursos eletrônicos, com relação a políticas de recursos eletrônicos, a análise dessas 10 políticas identificou 6 temas sobrepostos que foram consistentemente abordados. O primeiro seria a mídia. No caso, 9 políticas definem claramente recursos eletrônicos. As definições são frequentemente semelhantes com duas políticas, no caso, a Valley City State University e a Florida Atlantic University, que fornece a definição idêntica como recursos que exigem acesso por computador. Segundo ponto, o público. 8 políticas especificaram, no caso, um público-alvo com 5 delas que foram, por exemplo, a Columbia, a Colgate, a Duquesne, a UMD e a ULL. Essas usaram linguagem quase idêntica para se referir à comunidade universitária. Terceiro ponto, prioridades de seleção. A maioria das políticas limita explicitamente as aquisições a recursos que apoiam as necessidades instrucionais e de pesquisa da instituição mãe. Algumas delas especificam uma abordagem utilitária, privilegiando, no caso, materiais que oferecem economias de escala ao beneficiar o maior número de professores e alunos. Esse, no caso, é dos trechos que se assemelha muito ao caso da Colgate, que foi uma também das estudadas pelo artigo. Com relação às considerações feitas a respeito da questões interorganizacionais, né, 8 políticas identificaram a importância de parcerias externas. Todas notam a participação em consórcios, ao exemplo da Viva, da Laerace, se não me engano é assim que se fala, para a difusão de custos e considerações para o empréstimo entre bibliotecas. A respeito de algumas considerações técnicas, é que todas as 10 políticas listam requisitos técnicos, exigindo recursos como reconhecimento de IP, compatibilidade entre plataformas, acessibilidade para usuários com deficiência e compatibilidade com software de gestão de recursos, que é algo muito bom no quesito de aumentar cada vez mais o âmbito da acessibilidade. E com considerações de qualidade, 6 políticas abordaram o valor cultural dos recursos, instruindo os seletores a considerar a confiabilidade, credibilidade, autoridade e reputação do recurso ou do fornecedor em questão. Outro ponto interessante é que, embora demonstrando maior variação substantiva devido a essas diferentes funções institucionais, as 6 políticas de biblioteca digital ainda mostraram significativa convergência em 5 temas comuns. Foram mídia, todas as 6 identificaram mídias apropriadas, né? Com 3 no caso sendo a Northern Illinois, Williams College e Pepperdine, foram essas que incentivaram especificamente a coleção de materiais raros e ou únicos. O público, as políticas são consistentemente direcionadas para o exterior. Das 5 que definem um público, todas se referem a usuários além da universidade imediata, com Georgetown University of Washington, Seattle, usando o termo mundial, pressupondo no caso esse termo mundial. Com relação às prioridades de seleção, 5 políticas formalizam prioridades, formalizaram prioridades e enfatizaram materiais que ilustram a história e a localização da instituição. A Georgetown prioriza objetos não bem documentados por outras coleções dentro ou fora da biblioteca. Com relação às considerações interorganizacionais, lembrando que isso aqui agora é com relação às políticas de biblioteca digital e o anterior foi com relação à política de recursos eletrônicos. Só a título de esclarecimento. Com relação às considerações interorganizacionais destes, as políticas incentivaram a construção colaborativa de acervos digitais. Com relação ao Georgetown, que foi uma das que utilizou disso,
e parcerias colaborativas com outras instituições para ampliar a exposição. Com relação às considerações técnicas, todas as 6 políticas abordam questões técnicas com foco uniforme em direitos autorais, privacidade, devido a, no caso, seus públicos amplos e voltados para esse público amplo. Elas também referenciam padrões estabelecidos para digitalização e acessibilidade, que também é muito bom. Com relação à sobreposição e convergência disso, um resumo da cobertura temática com relação a essas 16 políticas revela que um modelo dominante de gestão de acervos digitais, ou seja, revela um modelo dominante com relação à gestão dos acervos digitais, que mitiga efetivamente os riscos de expansão descontrolada, ou seja, diminui significativamente de forma efetiva os riscos dessa expansão descontrolada de recursos e ambiguidade de escopo, que são as duas problemáticas tratadas. No caso, no artigo, ele detalha muito bem esses processos, onde ele mostra até de forma tabelada, se eu não me engano, a quantidade de políticas com relação a cada tema aqui tratado, né? Mídia, público, prioridade de seleção, enfim. Bom, com relação às restrições ambientais amplificadas, o estudo revela que a gestão de acervos digitais não está tão livre de restrições ambientais quanto se supõe inicialmente. No caso, duas restrições não previstas emergem dos dados, que também contribuem para essa homogeneidade observada. São elas as restrições interorganizacionais amplificadas, que, ao contrário das coleções impressas, uma coleção digital existe principalmente um ambiente em rede. Ou seja, essa realidade eleva a importância de relacionamentos interorganizacionais, como consórcios de bibliotecas, parcerias de co-desenvolvimento e acordos de empréstimo entre essas bibliotecas, que vai torná-las, né, fatores significativos na tomada de decisões, ou seja, todos esses componentes. E também restrições técnicas críticas, ou seja, os materiais digitais introduzem uma matriz complexa de preocupações técnicas, ou seja, uma forma organizada e complexa, onde raramente enfrentadas na gestão de impressos, ou seja, no caso físico. Questões de interoperabilidade, compatibilidade entre plataformas, acessibilidade para uma ampla gama de usuários e gestão complexa de direitos e permissões assumem maior importância e atuam como poderosas restrições nas atividades dessa coleção. No caso, esses fatores ajudam a explicar grande parte da convergência substantiva dessas políticas, porém não são menos propensos a explicar a coincidência retórica observada, ou seja, a que aponta mais diretamente para a influência de processos sociais isomórficos. Bom, a respeito das conclusões do artigo, o artigo ele vai concluir que as estruturas sociais latentes elas estão consistentes com a teoria do isomorfismo institucional e ajudam a reduzir as incertezas inerentes à gestão de acervos digitais, o que leva a um modelo dominante e homogêneo. No caso, esse modelo ainda é reforçado por um conjunto de restrições técnicas interorganizacionais não previstas, exclusivas do ambiente digital. Foram os pontos levantados anteriormente. Com relação às limitações e propostas para pesquisas futuras, com relação à política e prática, o estudo analisou políticas formais que podem não refletir perfeitamente as atividades da coleção no nível de rua, por assim dizer, né? No caso, as pesquisas futuras poderiam investigar a relação entre essa política de júri e a prática do fato, no caso. É um dos termos tratados no artigo. Com relação ao design também transversal do estudo, que deduz um processo histórico, ou seja, estudos longitudinais futuros, como entrevistas mais aprofundadas com gestores, ou seja, uma coleta de dados com relação a entrevistas com pessoas que obtêm esses acervos digitais, o que eles poderiam fornecer de evidências diretas para a mudança isomórfica ao longo do tempo, ou seja, essa coleta de dados para agregar ainda mais no processo de formação do artigo, por assim dizer. E também, o artigo também faz uma reflexão a respeito da dominância desses modelos
que restringe a capacidade das organizações de mudar mais em anos posteriores. Isso, no caso, é um dos textos tirados do livro do Diamaggio e do Powell. Com relação a trabalhos futuros, poder ser explorado o potencial de uma defasagem consequente entre as mudanças desse panorama digital e as adaptações correspondentes na política de acervo. Obrigado a todos que chegaram até aqui e espero que tenham gostado do vídeo e até mais. Muito obrigado.